Olá, leitores! Tô aqui com uma pilha de livros para gravar esse vídeo sobre leituras para ler no Halloween. É uma lista de 15 livros, toda especial e toda pensada para vocês lerem nesse mês de outubro, nesse mês do Halloween. Eu adoro fazer leituras temáticas no mês de outubro. Nos últimos anos eu tenho tentado pegar pelo menos um livro, então, que tenha essa pegada meio dark, de preferência não tão pesado. Enfim, já vou contando para vocês sobre como tem sido essas minhas experiências. E eu resolvi fazer esse vídeo com dicas de livros para ler no mês de outubro, para ler nesse mês com o tema Halloween, com o tema Dia das Bruxas, algumas leituras que conversam um pouco mais, então, com essa questão do obscuro, né? E com esses temas do medo, do terror ou do horror. E se você gosta de conteúdo sobre livros, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já curte esse vídeo e espero que vocês gostem desse papo. Bom, o primeiro livro que eu vou indicar para vocês é um livro que eu não tenho mais o físico, que se chama Drácula, do Bram Stoker. Esse livro eu li já tem alguns anos e eu lembro de me sentir muito capturada pela história. É um livro que é narrado todo em cartas e diários, então é uma obra epistolar escrita lá no século XIX e que fala então sobre essa história que é de vampiro, né, desse vampiro, talvez o vampiro mais famoso da história e que ganhou, né, espaço no cinema, nas artes de um modo geral e que teve seu início então com essa obra do Bram Stoker. Eu recomendo muito Drácula, é um livro muito gostoso de ser lido e certamente é uma ótima pedida para ler nesse mês de outubro. Outro livro que eu não posso deixar de indicar para ler no mês de outubro é o Seminário dos Ratos, da minha querida Lígia Fagundes Telles. Ele tá aqui nesse livro dos contos da Lígia. Eu tinha pensado em indicar antes do Baile Verde, mas eu acho que o Seminário dos Ratos, por histórias que conversam com o extraordinário, com os mistérios do mundo, então Lígia é sempre uma boa pedida. Eu li o Seminário dos Ratos nessa edição, mas vou deixar a capinha para vocês verem a edição em separado, para quem quiser comprar só o Seminário dos Ratos para ler contos fantásticos e com essa pegada misteriosa nesse mês de outubro, que eu acho que super combina. A Lígia, ela brinca assim com um horror que é muito cotidiano, que tá ali no nosso dia a dia e que por vezes assusta muito. Outro livro que eu quero indicar para vocês, que eu li no mês de janeiro desse ano, é o Mandíbula, da Mônica Orreda. Eu vou deixar a capinha aqui também. Ele foi publicado aqui no Brasil pela Autêntica Contemporânea. Foi uma leitura fantástica que eu realizei e tem essa pegada de horror cósmico, inclusive. São adolescentes, meninas muito jovens, que passam diversos terrores no seu cotidiano, nas suas vidas reais, nas suas famílias, e aí elas brincam com um outro tipo de horror, se desafiam a sentir outros tipos de medos, e medos que elas podem controlar em muitas ocasiões, como uma forma também, né, de ter algum controle na vida. Eu acho que isso é muito da adolescência. E Mandíbula foi um dos livros que mais me impactaram, eu acho, nesse ano. Uma obra incrível que, assim, fica essa recomendação para ler no mês de outubro. Eu acho que combina muito. Inclusive, Mandíbula era um livro que eu queria ter lido em outubro do ano passado, acabei não conseguindo, e aí li em janeiro desse ano. Outro livro que eu acho que combina demais para ler nesse mês de outubro é O Quarto Alemão, da Carla Maliandi, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Moinhos, com tradução do Sérgio Caran. Esse livro, ele conversa com o horror na medida em que tem uma personagem vivendo uma situação bem obscura na vida dela. Em alguns momentos tem algumas cenas de perseguição. Eu lembro de ficar muito amedrontada fazendo essa leitura, embora assim não seja considerado um livro de horror, acredito eu, mas é um livro que conversa com muitos medos, né, com os traumas da ditadura, por exemplo, na Argentina. E nesse livro a personagem, ela passa por umas situações difíceis, ela
tá passando por um período complicado da vida dela e ela resolve ir para a Alemanha e alugar um quarto de estudante, que é chamado quarto alemão, então por causa disso. E ela vai viver algumas coisas bem interessantes nesse quarto, algumas coisas bem pesadas também. E nossa, esse livro ele me tocou, é um livro assim para devorar, inclusive, tipo para ler num final de semana. Eu acho que combina muito com essa vibe de outubro. Eu lembro de ficar muito fissurada também pela narrativa e fui totalmente arrebatada pelo final. Eu acho esse final muito interessante. Fica a recomendação do Quarto Alemão. É um ótimo livro para ler no mês de outubro também. Outro livro maravilhoso para ler no mês de outubro é, com certeza, O Temporada de Furacões, da Fernanda Melchior, que foi publicado aqui no Brasil pela Mundarel e com tradução do Antônio Chechenesky. Esse livro lemos no Labaredas lá em 2022 ainda, e eu fiquei totalmente abismada com essa história. É um romance que se passa no México, então, ali naquele período de muito calor que antecede a chegada dos furacões, então tá tudo muito abafado. E essas pessoas, elas moram na periferia, na beira de uma rodovia muito grande, e elas vão passar por situações bem absurdas. Eu acho que esse livro tem toda uma pegada especial que pode conversar com nós latino-americanos de uma forma geral, com os problemas que vivemos, e é um livro assim fascinante, com uma linguagem que merece todos os elogios, e a história, o enredo também é muito legal. Eu recomendo, acho que esse livro combina muito para ler no mês de outubro, justamente por toda essa questão das críticas sociais, mas principalmente pela forma como esse romance foi construído. No ano passado, eu li O Iluminado, do Stephen King, no Halloween, que nessa edição, feita pela Suma de Letras, com tradução de Beth Ramos de Albuquerque, e esse livro me capturou, assim, o mês inteiro, praticamente, o mês de outubro inteiro. Eu acabei não lendo muitas outras coisas, eu acabei me focando muito no Iluminado, que já é um livro grandão, né? E é um outro livro que eu acho que combina muito para ler no Halloween. O Stephen King, ele é bastante extensivo, né, nas descrições, na construção dos personagens, mas tudo isso acaba também contribuindo para a leitura, acaba auxiliando para que a gente se apegue também a esses personagens e acabe se envolvendo mais com a história. Então é um outro livro que eu acho que combina com as leituras do mês de outubro. Outro livro para ler no mês de outubro, que inclusive eu ainda não li, que é um dos que eu pretendo ler num desses meses de outubro, talvez nesse, inclusive, eu li um primeiro capítulo, mas acabei não continuando, é A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, que eu tenho nessa edição da Penguin Companhia, que foi traduzida pelo Paulo Henriques Brito, tá muito lindinha. E esse livro ele foi adaptado para televisão naquela série A Maldição da Mansão Bly. É uma adaptação desse livro aqui e eu adorei muito a série, então eu quero ler o livro para ver como é o livro, né, que inspirou essa série. E eu já tenho muitas expectativas com o Henry James, apesar de não ter lido nada dele ainda, a não ser o primeiro capítulo desse livro. Então, espero poder retomar, e é uma leitura que eu já tô colocando nas minhas listas, então também quero colocar nessa lista aqui de sugestão para vocês de leitura pro mês de outubro. Se alguém já leu esse livro, me conta aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês sobre o Henry James. Outro livro que eu recebi, é um lançamento da Companhia das Letras, eu recebi ele recentemente, e que eu acho que combina super para ler nesse mês de outubro, é esse, O Dia Escuro, Contos Inquietantes de Autoras Brasileiras. É uma coletânea de contos organizada pela Fabiane Sex e pela Socorro Racioli, e que vai desde Lígia Fagundes Telles, né, e passando por várias outras autoras brasileiras vivas. O primeiro conto se chama O Dedo, que é um conto da Lígia. Eu li o primeiro conto apenas, espero continuar lendo em breve mais alguns, mas tem a Mara Moira, Ana Rucha, Andréa Del Fuego, Carola Saavedra, Cidinha da Silva, Dia Nobre, Eliana Alves Cruz, Fabiane Guimarães, Jaride Arraes, várias autoras, Micheline Verunski, Natália Polesso, várias autoras incríveis que eu admiro, estão aqui nessa coletânea de contos que eu acho que assim, ó, é uma ótima pedida para ler no mês de outubro. Eu certamente vou continuar lendo esses livros para além de outubro, mas para quem quer uma leiturinha dark, conhecer as nossas autoras brasileiras contemporâneas que estão escrevendo histórias de horror, eu acho que esse é um ótimo livro. Outro livro que eu quero indicar para vocês, mesmo sem não ter lido ainda,
A Loteria e Outros Contos, da Shirley Jackson. Eu já vou falar de um livro dela que eu li, que eu gostei muito, mas A Loteria e Outros Contos é um livro que eu vejo muitos elogios por aí. Foi publicado pela Alfaguara, com tradução da Deborah Landsberg, e os contos, pelo visto, são muito assustadores. Eu quero até dar uma olhada e escolher pelo menos um conto ou dois para ler nesse mês de outubro, ainda nesse ano, desse livro. Porque, enfim, eu já quero contar para vocês, então, que eu li nesse outubro, a primeira leitura concluída do meu Outubro Dark foi esse, Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. E eu gostei muito, muito, muito desse livro. Achei ele muito gostoso de ler. A tradução também da Deborah Landsberg, publicado pela Alfaguara. E assim, uma delícia de estar nessa história. Apesar de ser uma história bastante complexa, né? Fala de duas irmãs, então é algo que eu gosto. De duas irmãs que têm uma vida muito delas, né? Vivendo numa casa um pouco isoladas do resto do mundo. E aí a gente vai descobrindo o que aconteceu com elas e vendo outras coisas acontecerem com elas. E eu gostei muito dessa personagem aqui, que é a Mary Catherine, a Mary Cat. Ela tem uma conexão muito profunda com a natureza. Ela é uma bruxinha incrível. Então, ela tem um gatinho, inclusive, chamado Jonas. É muito fofo esse livro. É o primeiro livro, então, que eu concluí das minhas metas de leitura para esse mês de outubro agora. Que não estão muito ousadas, não. Fui bem modesta na minha meta. Esse era o principal livro que eu queria terminar nesse mês de outubro. E eu amei muito. Fica essa recomendação para quem quer um livro, assim, gostosinho para ler. Um livro que também é envolvente e que também tem algumas coisas bem emocionantes e bem pesadinhas. No ano passado, eu tinha colocado Os Sacrifícios Humanos, da Maria Fernanda Ampuero, na minha lista de outubro e acabei lendo só o primeiro conto, justamente porque eu fiquei muito angustiada com o Iluminado e eu não conseguia ler mais nada de horror. Isso aconteceu, verdade. Então eu li só o primeiro conto desse livro, que foi traduzido pela Silvia Félix e publicado pela editora Moinhos aqui no Brasil. Então, o único conto que eu li foi o Biografia, que eu achei muito assustador. Eu espero ler mais alguns em breve. Eu acabei não lendo mais nenhum conto desse livro, justamente pelo incômodo que eu tava sentindo na época. Então, dá pra ver que eu sou talvez uma leitora de terror um pouquinho medrosa, não sei. Mas no ano passado ali, depois de ler o Iluminado e ler um conto desse, eu já não conseguia mais ler nem nada com o tema terror, enfim, mas fica essa indicação. Eu sei que esse livro é amado, assim, ó, todo mundo que termina de ler esse livro ama esse livro, então eu ainda vou lendo aos pouquinhos, né, os outros contos que faltam. Outro livro que eu tenho que indicar para vocês lerem no mês de outubro, nessa lista, é esse do Edgar Allan Poe, da coleção Medo Clássico, da Dark Side, e a minha meta para esse mês de outubro é ler o poema O Corvo, que tá aqui nessa edição. Inclusive tem duas traduções para o poema O Corvo aqui nessa edição, uma do Machado de Assis e a outra do Fernando Pessoa, além da versão original do Edgar Allan Poe. Então tá muito legal essa edição aqui, Medo Clássico, do Poe, feita pela Dark Side. Eu curto muito esse livro, faz tempo que eu tenho e eu vou lendo bem aos pouquinhos as histórias, porque eu adoro ir descobrindo. O ano passado eu li A Queda da Casa Usher aqui para assistir a série, que teve também a adaptação da Netflix. Não gostei tanto da série, mas gostei muito do conto. A Queda da Casa Usher é muito bom. E aqui também tá um ótimo livro com histórias incríveis para ler no mês de outubro. Outro livro incrível para ler no mês de outubro é esse, Os Contos dos Irmãos Grimm, contos maravilhosos, infantis e domésticos, de 1812 a 1815, com tradução de Christine Horing. E essa edição, feita pela 34, é maravilhosa. As histórias, assim, eu tô lendo aos poucos, faz muitos anos que eu tenho esse livro, e volta e meia eu pego e leio um conto, e leio uma história. Eu acho que é um livro para ter em casa, para consultar, para ler de vez em quando, para ler essas histórias que foram tão transformadas, né, pela Disney e tal, no original. E eu gosto muito de ler os contos dos Irmãos Grimm nesses textos originais. Eu lembro de ler na escola, quando eu era nos primeiros anos ali do fundamental, de retirar os livros na escola, de pegar emprestado na biblioteca, de ver a minha prima lendo os contos dos Irmãos Grimm lá na cama da minha avó. Então eu tenho muitas lembranças boas e eram sempre esses contos aqui. Então são contos bem mais obscuros, bem mais assustadores, né, do que as histórias dos Grimm que foram lá modificadas pela Disney. Finalizando a nossa lista,
lista mais 2 livros que eu acho que super combinam com a vibe de Halloween, com a vibe de outubro, de leituras temáticas. É Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Enríquez. Esse livro, publicado pela Intrínseca e com tradução da Elisa Menezes, é o primeiro livro de contos da Mariana Enríquez e eu amei essa leitura. Eu fiz ela o ano passado, também acho que um pouquinho antes de outubro, ali por setembro, e eu lembro que me diverti demais e alguns contos aqui são bem assombrosos e eles falam sobre temas muito interessantes. E eu acho que é um ótimo livro para ler também no mês de outubro e essa capa tá maravilhosa. E para finalizar a nossa lista, não podia faltar um dos meus livros preferidos, que é Frankenstein, de Mary Shelley. Eu tenho ele nessa edição feita pela Dark Side, que tem a Mary Shelley aqui, toda lindona. É mais um livro da coleção Medo Clássico, da Dark Side. E esse aqui foi traduzido pela Márcia Xavier de Brito e os contos sobre a imortalidade pelo Carlos Primati. Então, além de ter o Frankenstein, tem alguns contos da Mary Shelley também nessa coletânea. É um livro muito bonito, é um livro muito legal e eu gosto muito da Mary Shelley. Eu acho ela maravilhosa por ter escrito esse livro tão jovem e problematizando questões tão interessantes, né, sobre essa ousadia do ser humano de, às vezes, desejar ser Deus e criar coisas que não pode criar, né? E a criatura aqui do livro, ela é encantadora. É uma das coisas mais legais desse livro, é descobrir essa empatia também com a criatura. Então essa é a minha lista de livros, é a minha lista de sugestões para vocês lerem nesse mês de outubro, para vocês fazerem uma leitura temática no outubro de vocês. Me contem aqui nos comentários se vocês fizeram uma TBR, se vocês têm uma sugestão para me dar também de livros para ler nesse mês de outubro. Me contem se vocês gostaram das minhas sugestões. Um abraço e até o próximo vídeo.